que vai estar trazendo uma poderosa palavra de Deus. Quero pedir o seu esposo, nosso pastor, para estar intercedendo pela sua esposa nessa noite. Você pode aplaudir uma vez mais o nome do Senhor? Amém, igreja? Paz do Senhor. Estendo suas mãos para cá. Senhor, mais uma vez na tua presença, eu quero glorificar e engrandecer mais uma vez o teu santo nome. Quero te apresentar, Deus eterno e poderoso, tua serva. Quero te apresentar, Deus eterno e poderoso, o coração dela, a mente dela. Que o Senhor possa usar, Pai amado, Pai querido, ela mais uma vez, como o Senhor sempre usa, Pai. Rica e poderosamente. Não na sua palavra, porque tua palavra já está preparada. Mas que o Senhor venha preparar os nossos corações para o que o Senhor tem para falar na noite desse dia. Abençoa a tua serva, abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Você que pode aplaudir o Senhor? Graça e paz, igreja, amém? Primeiro motivo de alegria estar aqui nessa noite, louvando e bendizendo o nome do Senhor, e por essa oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite, né? Sabemos que muitos gostariam de entrar por essas portas, mas de repente está em uma cadeia, está no hospital, um leito de hospital, está com uma enfermidade em casa, mas nós somos agraciados nessa noite porque nós chegamos até aqui. Nós somos agraciados porque o Senhor nos permitiu nós entrarmos por essa porta, independente das nossas lutas, independente dos nossos problemas, nós estamos de pé, nós vencemos, nós chegamos até aqui nessa noite, e por isso eu glorifico e exalto o nome do Senhor, e espalmo e engrandeço o nome do Senhor nessa noite, amém? Quando o jovem Fábio fez essa proposta, nesse convite de estar aqui, nós não sabemos o tempo, nem o dia, nem a hora, nem a estação. Quando a gente recebe um convite para ministrar a palavra do Senhor, está tudo em paz, está tudo bem. Mas quando vai chegando próximo de você ministrar a palavra de Deus, parece que a tua vida do dia para a noite ela faz assim, né? E se fosse para eu receber essa mensagem, que ele ligasse para mim e falasse assim, semana passada, você pode ministrar? De repente eu falaria não. Mas o Senhor, Ele é o dono do tempo, da hora e da estação. O convite vem antes da aprovação. O convite vem antes da cortina virar. Vem antes da folha virar. Se o seu cenário hoje ele se encontra meio desarrumado ou meio caótico, não se preocupe. Porque o nosso Deus, Ele é o dono do tempo e da estação. Eu não sei como é que está seu dia hoje. Mas eu acredito que o Senhor Ele está no controle de tudo. Assim como Ele está no controle da minha vida, Ele está no controle da sua vida também. Amém? Abra vossas Bíblias em Juízes 11. Primeiro nós vamos ler em Juízes 10. No finalzinho, Juízes 10. Depois vamos passar para o Juízes 11. Primeiro versículo. Juízes 10, versículo 17, que diz assim: quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem inicia o ataque contra os amonitas? Quem iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe e viverá em Gileade. Juízes 11 diz assim: Jefté, o gileadita, era um valente e valoroso. Porém, sua mãe era uma prostituta. Seu pai se chamava Gileade. E a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté. Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios ou levianos uniu-se a ele e o seguiu. Amém? Tomem seus assentos.
E quando a gente recebe uma convocação para ministrar a palavra de Deus, nós ficamos preocupados em o que nós vamos falar, o que nós vamos trazer para a igreja, a gente fica muito preocupado em que nós vamos falar e pedindo de orientação ao Senhor para falar para a igreja, porque a igreja é do Senhor. Então, quando a igreja é do Senhor, eu não posso chegar a falar aquilo que eu quero falar, eu tenho que falar aquilo que o Senhor me direciona. E eu fiquei esse tempo todo, pedindo ao Senhor uma direção. E automaticamente, da semana passada para cá, começou a arder no meu coração Jefté. E há muito tempo eu não passava por esse capítulo, eu não lia sobre o livro de Juízes, sobre essa história de Jefté, porque eu lembro que eu ministrei essa palavra tem muito tempo atrás. Só que a palavra do Senhor, ela é a mesma. Mas a cada dia que se passa, a palavra do Senhor vai se renovando no nosso entendimento. A palavra não muda, ela continua sendo imutável. Mas o que muda é o nosso entendimento, o nosso intelecto, o nosso tempo que nós estamos vivendo. E começou a arder essa palavra profundamente no meu coração. E quando foi no dia de ontem, eu estava em processo de mudança, então a gente começa a querer arrumar casa. E eu falei assim, como é que eu vou fazer mudança? Como é que eu vou arrumar casa? Como é que eu vou ler a palavra? E aquela coisa toda. Só que eu aprendi com meu esposo uma seguinte frase que ele falou para mim. Quando chegava um convite para me pregar, eu ficava muito nervosa, querendo estudar. E eu ficava assim, muito nervosa. E uma certa vez ele falou para Renata, estuda um dia antes que você for pregar. E assim eu comecei a fazer. Eu só lembrava da mensagem e no caso, na sexta-feira ou na terça-feira, eu começava a estudar a mensagem. E assim eu falei assim, não vou me preocupar, porque eu vou seguir o conselho que ele me deu. E assim eu fiz, Comecei a examinar a escritura ontem e comecei hoje a montar a mensagem. Pedi até um aconselhamento evangelista, meu esposo também. E eu comecei a ler a palavra do Senhor, comecei a pedir ao Senhor um esclarecimento sobre essa palavra, porque é uma palavra bastante conhecimento, é muito conhecida. Mas como a palavra, cada dia ela traz algo diferente para o nosso tempo atual, eu comecei a pedir ao Senhor, me dá um direcionamento, me dá um norte da tua palavra. E o Senhor começou a falar comigo. Então nós entendemos aqui, para chegar assim no capítulo, por que eu li o versículo 17 do capítulo 10? Porque o povo de Israel, mais uma vez, ele se corrompeu. Mais uma vez o povo de Israel, o povo israelita, eles se voltaram contra o Senhor. Eles mais uma vez voltaram as costas contra o Senhor. E assim o texto diz que assim que eles se voltaram contra o Senhor, eles se rebelaram contra o Senhor, eles começaram a cultuar outros deuses. Eles começaram a cultuar os deuses pagãos, os deuses de Arã, o deus de Sidom, o deus de Moabe, o deus amonita e os deuses dos filisteus. E começaram a adorar uma imagem chamada Astarode, que era uma imagem de uma deusa. A deusa do sol, das estrelas, da fertilidade. E assim o povo de Israel, que era um povo escolhido por Deus, um povo eleito, um povo, nação separada por Deus, começaram a adorar outros deuses. Mas nesse momento aqui, por quê? Porque tinha morrido um outro juiz. Jefté, ele foi o 8º juiz. E o texto diz que quando morria um outro juiz, sempre entrava, descendia outro. E nesse tempo, esse tempo que outro juiz morreu, o povo ficou sem alguém para reinar. E quando o povo fica sem alguém para direcionar, sempre quando o povo fica alguém para liderar, o povo começa a entrar algumas coisas. Por isso a necessidade de líderes. Líderes compromissados com a palavra de Deus, líderes que vivem a palavra de Deus, líder que corrige, que exorta com a palavra de Deus. Porque o povo de Deus, ele tende a se inclinar para as coisas que o Senhor não deixou que ordenasse. Então aqui o povo, ele mais uma vez, ele decepciona o Senhor. E o texto diz que o Senhor deixou que o povo ficasse 18 anos sendo oprimido. Porque o povo, ele tem a necessidade de ser comprimido, de ser oprimido para entrar naquilo que Deus quer. E não é diferente conosco no dia de hoje. Quando as coisas estão muito bom, está muito legal, a nossa natureza humana tende a se desviar daquilo que Deus quer. E o povo de Israel não era diferente. O povo de Israel
todas as vezes que o líder, como aconteceu aqui, né? O líder tinha morrido, então tinha que ter um tempo para ser o outro líder sucessor dele. O texto diz que quando o Senhor começou a ver que o povo estava se bandeando para adorar outros deuses, adorando outras imagens, automaticamente o Senhor virou as costas para o povo. E o povo ficou 18 anos sendo oprimido. E quando o texto diz, no versículo do capítulo 10, que quando o povo começou a ser oprimido, começou a ser envergonhado, aí eles lembraram do Senhor. Aí eles lembraram que existia um Deus que eles adoravam. Aí existia um Deus que eles cultuavam o Senhor. E aí eles começaram a se voltar para o Senhor, começaram a clamar, começaram a orar, começaram a suplicar ao Senhor. Aí o Senhor falou assim, mas vocês não começaram a adorar outros deuses? Vocês não adoravam, não suplicavam ao Deus de vocês? Suplica a eles agora, clama eles agora, fala com eles agora. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é justo, Ele é justiça. E o Senhor falou para eles, clama ao Deus de vocês agora. E aí o povo começou a se desfazer daquilo que eles adoraram. Eles montaram estátua para adorar outros deuses. Eles começaram a adorar verdadeiramente, começaram a mudar tudo aquilo, todo o ensinamento que eles receberam, eles perderam da noite para o dia. Todo o ensinamento, tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado, para você ver como nós temos a facilidade de perder os mandamentos do Senhor. Como nós temos a mente muito vaga para perder as instruções do Senhor. E o povo, perderam isso do dia para a noite, digamos assim. E a palavra do Senhor diz que eles começaram a reconhecer. A primeira coisa que eles tiveram que fazer é acabar com os altares de Baal. Eles começaram para a presença do Senhor entrar novamente na vida dele, para a presença do Senhor verdadeiramente preencher, guardar, livrar o povo de Israel. Eles tiveram que destruir os altares. Eles tiveram que desfazer os altares. Que altares é eles? Os altares que eles adoravam. Para que a presença do Senhor ela fosse manifesta, para que o Senhor voltasse a olhar para o povo de novo, tinha que destruir o altar. E quando o povo começou a destruir o altar, quando eles começaram a voltar-se para o Senhor, quando eles começaram a desfazer tudo aquilo que eles tinham deixado entrar dentro deles, porque, irmão, horrível coisa do homem quando deixa entrar as coisinhas. Quando as coisinhas começam a entrar, tu acha que é fácil sair, não é fácil sair. E o texto diz que quando eles começaram a destruir o altar, quando o altar começou a ser derribado, o Senhor voltou-se para o povo de Israel. Eu já quero liberar uma palavra para você nessa noite. Eu não sei qual é o altar que você edificou. Eu não sei qual foi o altar que você levantou nessa vida. Mas hoje é noite de você derribar os altares da tua vida. Porque, irmão, para atrair a presença de Deus, não é de qualquer maneira. Para atrair, para fazer com que o Senhor se volte para a tua casa, tem que derrubar os altares. Aí o Senhor muda o cenário. Aí Ele olha para o povo novamente e o cenário começa a ser mudado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os altares foram derribados, as imagens foram destruídas, aí o Senhor, agora sim, aí a palavra do Senhor diz que o Senhor, o coração do Senhor se angustiou. Porque, irmão, uma coisa eu quero dizer para você nessa noite. Aí existe uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele é de verdade, você não volta a fazer aquilo de novo. O remorso, você chora, você planteia, depois você volta a fazer a mesma coisa.
Aprenda nessa noite. Arrependimento, você não volta da onde você veio. Remorso, você vai, daqui a pouquinho você está lá de novo. Arrependimento não. Arrependimento é de verdade. Arrependimento tem mudança de comportamento. Arrependimento tem mudança de vida e de caráter. E quando o povo de Israel, nação eleita, escolhido, e quando eu olho para esse texto eu fico pensando, se um povo eleito, nação eleita, escolhida por Deus, o Senhor se virou contra ele, que dirá nós, irmãos? Se o povo era escolhido, era o bichinho de Jacó, de Deus. Se eles fizerem errado, o Senhor virou escolha. Que dirá nós, irmão? Nós somos filhos adotados. E o texto diz que quando o povo se arrependeu de verdade, aí o Senhor olhou, voltou, meu povo. E quando o Senhor, eles reconheceram que pecaram contra o Senhor voltou a olhar para o povo novamente. E aí o texto diz aqui no capítulo 17 que eu li, que diz que quando os amonitas foram convocados, acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Por que aqui? Porque aqui diz, o texto nos relata, que haveria um confronto, né? Haveria um confronto contra o povo de Israel. E se o povo de Israel não tivesse se consertado, e seria mais uma guerra perdida. Entenda uma coisa nessa noite. Se você não se consertar, se você não derribar os altares de Baal, tá achando que Deus vai entrar na tua guerra e você vai vencer? Se você não conseguir, se você não começar de hoje a derrubar os altares, irmão, sinto em lhe dizer, é guerra perdida. É guerra perdida, eu não sei, irmão. Eu não sei porque eu estou falando, porque isso não estava nem no meu texto, não estava nem passando na minha cabeça. Eu não sei porquê, mas o Senhor manda derrubar os altares. Eu não sei se é o altar do dinheiro, eu não sei se é o altar da fornicação, eu não sei se é o altar do dinheiro, do mamão, eu não sei que altar é esse. Mas nessa noite o Senhor manda você derrubar. Mas nessa noite o Senhor manda você derrubar os altares. Porque se você não derrubar hoje, amanhã na guerra você vai sucumbir. De repente a tua casa pode naufragar, porque o teu altar está de pé. E assim, quando o povo resolveu confessar, deixar o pecado, confessar diante do Senhor, o Senhor voltou-se para ele. Só que nesse mesmo tempo haveria uma guerra. E o povo os amonitas eram descendentes de Ló. Né? O texto lá na frente vem dizendo que são descendentes de Amon, amonitas. São descendentes de Ló, porque as filhas de Ló fizeram aquele cenário todo. Então são os amonitas. E foram convocados para guerrear contra Gileade. Então, os líderes, eles falaram. O povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe que vive em Gileade. E é aqui que eu vou entrar, porque acredito que nessa noite tem muitos GF10 aqui nessa noite. O texto diz que fechou aqui, teria que ser levantado alguém, ou alguém teria que se prontificar para guerrear contra os amonitas. O que me chama a atenção, porque como se não tinha ninguém preparado ali para guerrear contra os amonitas. Então, automaticamente, pulamos para o versículo, capítulo 11, que diz: Jefté, entenda bem,
Entenda bem, Jefté, hoje ele é Gileadita, ou seja, ele é de Gileade. Era valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. E o texto diz que seu pai se chamava Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando estavam grandes, adultos, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de uma outra mulher. E isso começou a me intrigar muito no dia de ontem. Começou a me intrigar muito. Porque nós vemos aqui que primeiro o Senhor ele vem falando, Jefté, o Gileadita, ou seja, ele foi criado em Gileade. Ele recebeu todas as instruções de Gileade. Gileade era seu pai, mas também era uma cidade, era um lugar. E o texto diz que ele foi criado como Gileadita. Só que quando o seu pai morreu, a gente estudando mais um pouco, fala que quando o seu pai morreu, ele tinha 17 anos. Seus irmãos já eram adultos grandes, ou seja, era mais velho do que ele. O texto diz que quando o seu pai morreu, até então o convívio era legal, era bacana. Todo mundo era irmão, todo mundo se dava bem quando o pai era vivo. Todo mundo conseguia ter uma boa convivência. Mas chegou um dia que Gileade morreu. E quando Gileade morre, aí que o cenário muda. Quando eu falei para vocês que o cenário pode mudar do dia para a noite, é assim. Tá tudo bem. Tá tudo indo como... Daqui a pouquinho, do dia para a noite, acontece uma coisa nova que você não esperava. Assim aconteceu na vida de Jefté. Seu pai morreu. Quando seu pai morreu, que as coisas começaram a ser, de fato, a realidade de Jefté. Porque o texto diz que quando seu pai morre, os seus próprios irmãos que conviveram com ele, expulsaram ele de casa. Mas algo muito interessante também que me chamou a atenção nesse texto é o seguinte. Quando eles se pronunciam, o texto fala de Jefté, é interessante que fala: Jefté, o Gileadita, valente e valoroso. Se fosse até bater aí, tava beleza. Valente e valoroso, ou seja, as qualidades de Jefté. Porém, tem um ponto e vírgula, porém, filho de prostituta. Irmão, quando eu olhei para essa aqui, eu falei: meu Deus. Porque é sempre assim na nossa vida, né? As pessoas nunca estão satisfeitas em só ver nossas qualidades. Elas querem sempre apontar ou nortear um erro. Fulano é uma benção, porém ela fez isso. Bertano, é uma benção hoje, mas ele fez aquilo no passado. O texto diz que valente e valoroso. Se ficasse até aí, estava bom, gente. Não precisava falar que ele era filho de prostituta. Por quê? O inimigo de nossas almas, ele sabe aonde toca. E quando diz filho de uma prostituta, está apontando para quê? Uma vergonha de Gileade. Porque aí, irmão, não mexeu com a valentia de um homem. Não mexeu com a coragem de um homem. Mas mexeu com a maternidade de um homem. Tu sabe o que é falar de uma mãe? A gente era criança na escola, né? Quer ver a gente virar onça, virar brabo quando falava da nossa mãe. E o texto diz que eles apontam: olha, ele é isso tudo, mas ele é filho de uma prostituta. Ou seja, será que ele está pronto? Será que ele é... Irmão, é muito complicado isso. Nunca estão satisfeitos com o tempo presente hoje. Sempre quer nortear aquilo que de repente vai te envergonhar. E devido a essa, que digamos para eles era uma vergonha, né? Devido a ele ser filho de uma prostituta. E eu fiquei pensando, Jefté teve vivido tantos anos na casa de seu pai.
Por que depois que sua mãe morreu que eles foram ver esse problema? Irmão, eu fiquei me perguntando para o Senhor. Fiquei perguntando ao Senhor, Senhor, eles conviveram 17 anos com o Jefté. Mas quando seu pai morreu, irmão, muita coisa aconteceu diferente. Eu percebi que a paternidade, ela faz com que coisas não cheguem até nós. Eu percebi que a paternidade, ela põe um bloqueio para que coisas que de repente a pessoa quer falar ou fazer não cheguem diante de nós. Por quê? Quando a gente tem um pai, nosso pai nos protege. Meu pai me protege, meu pai está ali. Mas aqui eu estou falando de um pai terreno. Eu estou falando de um pai que morreu. E o texto diz que quando seu pai morre, eles expulsam Jefté. E o texto diz que Jefté ele vai para Tobi. E lá em Tobi ele começa... Eu fico imaginando Jefté saiu de um lugar de conforto, da onde ele não sabia, tinha aquele costume, aquela forma de agir, e de repente ele vai para um lugar totalmente diferente da sua zona de conforto. Porque o nosso Senhor ele é especialista, irmão, em nos forjar quando ele tira a gente da zona de conforto. Se o conforto está muito legal, o Senhor tira para tratar da gente. Por mais que, tipo assim, foi doloroso para Jefté, foi. Mas lá que ele aprendeu a ser um guerreiro verdadeiro. Foi em Tobi, quando ele foi para Tobi, o texto diz que ele ficou alguns tempos. Não fala, menciona quantos anos, até quando ele ficou. E lá, Jefté, ele aprendeu, conviveu com pessoas que, de repente, não era de costume ele conviver. De repente, não era a mesma linguagem, não era o mesmo costume. Só que às vezes o Senhor faz assim com a gente também. Ele tira a gente de áreas, de lugares, para nos botar em áreas áridas, secas. E lá verdadeiramente nós aprendemos a ser crente fiel ao Senhor. É nessas áreas secas, aonde você não tem que recorrer, é que lá que você aprende guerras, estatística para vencer no dia mau. E o texto diz que foi lá que ele aprendeu tática de guerras. Foi lá que ele aprendeu com pessoas que de repente não estavam. O texto diz que fala que era homem levianos, mas acrescentou algo na vida dele. E o texto diz que mais abaixo vem dizendo que expulsaram Jefté. E ele foi para Tobi. Porque a palavra diz que ele não pertencia à herança. Ele não ia receber a herança que seus irmãos iriam receber. E quando eu parei para meditar um pouco sobre isso, sobre herança, nós vemos aqui um homem, um jovem, que foi expulso do seu seio familiar por causa de uma herança. Em Lucas 10 fala sobre o filho pródigo. O filho que tinha tudo, tinha sua herança. E ele pediu ao seu pai a sua herança para ir viver a vida dissolutamente. E eu fiquei tentando achar um contexto entre as duas coisas. Por quê? Porque se fosse para Jefté querer ir embora, ele não iria. Seus irmãos lhe expulsaram por causa de uma herança. Em Lucas 10 vai nos relatar que o filho pródigo, ele mesmo pediu a sua herança para ir viver uma vida dissoluta. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero que você entenda que, irmão, a questão da herança é algo muito sério. Enquanto uns recebem a herança e não zela para a herança, outros têm que provar que tem herança. E quando uns têm herança e não zela, não cuida, outros recebem de graça. Outros têm que provar que a herança pertence a ele. Eu não sei qual foi a herança que o teu Deus te deu, mas cuide da tua herança nessa noite. Eu não sei o que Deus depositou na tua vida nessa noite,
mas cuide daquilo que Deus te deu com todo zelo. Porque aqui, Jefté teve que sair da sua zona de conforto para depois de tudo isso, quando a guerra chegou em Gileade, que os seus irmãos lembraram de Jefté. E não é diferente nas nossas vidas. Irmão, o pior sentimento que existe no ser humano que se sinta é a rejeição. Quem já foi rejeitado sabe do que eu estou falando. O pior sentimento que existe, é alguém te rejeitar. Só que a rejeição, quando a pessoa é rejeitada por alguém, ela quer mostrar que quer ser aceita dentro de um tempo. Ela quer mostrar que faz para a pessoa aceitar ela. Então, o texto diz que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E ao ser rejeitado, ele foi viver a sua vida. Só que o texto nos relata que chegou a guerra naquele lugar. Havia alguém que deveria se levantar. E aí eles lembraram de Jefté. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não se preocupe se você está esquecido. Não se preocupe se você se acha que ninguém olha para você nessa noite. Não se preocupe em achar que ninguém está te vendo. Porque quando chega o tempo oportuno, alguém lembra de você, ou até mesmo o Senhor sopra o teu nome. Não precisa fazer força, não precisa empurrar a porta, não precisa fazer aliança errada, porque o Senhor se encontra de fazer. Quantos perderam a sua essência, se descaracterizando para ser aceito, e esquecendo que o próprio Deus ele lembra. O texto diz que Jefté estava em Tobi. Os mesmos que expulsaram tiveram que ir lá e chamar ele de volta. Os mesmos que humilharam tiveram que ir lá chamar ele de volta. Irmão, só se importe em fazer a vontade do Pai. Não se preocupe. Porque nós não entendemos o relógio do Senhor. É diferente do nosso tempo, é totalmente diferente. O texto diz que eles lembraram de Jefté. Agora imagino penso eu, os seus irmãos também tiveram que abaixar a guarda. Por quê? Eles humilharam. Depois tiveram que ir lá chamar quem eles humilharam para guerrear a causa deles. O texto diz que Jefté, eles disseram no capítulo 10, versículo 17, quem se levantasse ou se prontificasse para guerrear contra os amonitas ia ser denominado chefe. E eu, estudando, eu falei, será que Jefté aceitou para querer vir por cima da carne seca? Ou tipo assim, agora eles me chamaram, agora eu vou fazer acontecer? Não. Porque na verdade, Jefté, a herança também era dele. Ele sabia que ele também tinha a essência de Gileade. Ele não ia deixar o seu povo perecer. Irmão, uma coisa que eu digo muito, os laços sanguíneos, ele fala muito alto. Os laços, a gente que tem irmãos, a gente briga, mas quando vai tocar no fio do cabelo do irmão, não tem como. Tu pode estar sem falar com ele. Então os laços familiares falam muito mais alto. E quando chegou para ele, será que você pode? Se você voltar, você vai ser posto como cabeça. E Jefté aceitou. O texto diz que ele se prontificou, se posicionou. Porque a gente pensa que ser valente só é quando guerreia. Mas você também tem um alto de humildade, você também é valente.
A gente acha que valente é só desembanhar a espada e ir para a guerra. Você também tem humildade, também é um ato de valentia. Você pedir perdão também é ato de valentia. Você ser humilde também é ato de valentia e coragem também. Porque eu imagino se Jefté tivesse o ego ferido, o orgulho ferido, ele não iria. Mas o mesmo Deus que mudou o cenário é o mesmo Deus que conserta o cenário. Isso tudo para provar que o Senhor faz. Isso tudo para mostrar que o Senhor está no controle de tudo. E quando eu comecei a ler, a estudar, é como se você estivesse entrando dentro do texto. E você começa a se ver em situações que você começa a ler. E o Senhor começou a falar para dar dentro do meu coração. Quantos Jeftés estão aqui nessa noite? Quantos foram humilhados? Quantos foram desprezados? Aqui o pai dele morreu. E o mal sobreveio sobre o Jefté. Eu não sei qual é o mal. Eu não sei o que sobreveio sobre a tua vida. Eu não sei de que forma você se sente órfão. Mas existe um pai. Existe um pai que muda a história. Existe um pai que muda o cenário. Existe um pai que não é terreno. Existe um pai que ele muda de dar veste nova e fala: vem, filho. Vem, filha. Porque aqui o texto diz que quando seu pai morreu, o cenário mudou. Mas quando olhamos para os dias atuais de hoje, quantos Jeftés foram expulsos da casa do pai? Quantos Jeftés deixaram de receber a herança porque foram expulsos? E eu fiquei pensando, Deus falou no meu coração. Entrou Jeftés aqui hoje, que de repente fala: nossa, mas ela é uma bênção. Nossa, mas ela é sincera. Nossa, mas ele é trabalhador. Nossa, mas ele é um bom pai. Porém, irmão, o porém que nos paralisa. Talvez você ouviu um porém nessa noite. Talvez um porém que te atingiu, que alcançou a tua alma, que te machucou, que te paralisou. Você estagnou. Mas hoje o Pai, ele se encontra na casa. O Pai é aquele que não te deixa órfão, aquele que não te deixa, aquele que diz: vem, filho amado, vem, filha amada. Ele se encontra na casa hoje e diz: eu sou teu pai, eu sou teu pai. Porque é assim. Às vezes o teu cenário muda. A situação acontece do dia para a noite, para lhe revelar para você que você tem um pai. Para ele falar para você que você não é órfã, que você não é órfão, que você não está sozinho, que a todo tempo ele tem cuidado de você. O mundo lá fora, ele diz: se não tiver, não vale de nada. O mundo tem um padrão para ser aceito. O mundo tem uma forma para ser bem querido. Porque aqui o texto diz que Jefté, ele tinha todas as qualidades, mas era filho de uma prostituta.
E devido a isso, ele foi expulso da casa do pai. Quem sabe você nessa noite, alguém olhou para você, você é uma bênção. Nossa, você é tão linda, você é tão lindo. Mas apontou para o seu defeito. E ao apontar para o seu defeito, você olha para você e não se acha digno. Não se acha digno de sentar na mesa. Mas existe um pai que é diferente, que não age como eu ajo, que não tem o sentimento que eu tenho. Ele não olha como a gente vê. Se ele fosse olhar como a gente olha, de repente eu não estaria aqui hoje. Porque ele ia olhar diretamente para quem eu fui. Mas ele olhou para onde ninguém tinha olhado. Ele olhou para uma área da minha vida a qual ninguém tinha olhado e disse: vem, filha amada, eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu tenho algo para mudar a tua história. Eu tenho algo para fazer aquilo que o homem não pode fazer. E é lá em Tobi que eu tive que aprender muita coisa. Às vezes o Senhor permite a gente ir em Tobi, para quando a gente vir para a casa do Pai, nós vamos guerrear. Existe Jeftés nessa noite, aqui neste lugar. Existe Jeftés aqui nessa noite que Deus quer mudar a história. Existe Jeftés nessa noite que foram expulsos. Eu não sei nessa noite o que atingiu a tua alma. Mas o Senhor manda dizer para você nessa noite: você tem um pai. Você não é filho órfão. Porque na verdade, quando fala Jefté é filho de uma prostituta, mas seu pai chamava Gileade. Ou seja, a mãe era prostituta, mas ele tinha uma paternidade. E quem tem paternidade, irmão, quem tem um pai que se levanta em teu favor, a tua causa será revogada. Quem sabe hoje é noite do Senhor entrar na tua causa. Quem sabe hoje é noite do Senhor mudar o teu cenário. Quem sabe hoje é noite de você escutar a voz do teu pai. Vem, filha amada. Vem, filho amado, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai. Existe Jeftés aqui nessa noite, que o Senhor manda dizer: vem, meu filho, vem, minha filha. Eu sou o teu pai. O diabo sempre vai apontar o teu erro, mas ele sempre vai apontar a tua qualidade. E qual é a tua qualidade nessa noite? Você é filho. Você é filha amada. Você é filha, você é filha. Porque se eu não tivesse sentido como filha, eu não estaria nesse altar hoje. Mas eu recebi e acreditei que eu sou filha amada. E quem é filho amado não se perde. Quem é filho amado, ele olha para o pai e vem: pai, eu te amo. Quem é filho amado, ele vem para o altar e esquece tudo que passou no mundo lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que existe Jeftés aqui nessa noite. Eu sei que existe Jeftés aqui nessa noite. Porque um dia eu já tive como Jefté. Um dia também
Eu não vou dizer que a gente me expulsaram. Eu me expulsei da casa do pai. Mas chegou um tempo que Tobi já não me comportava mais. Que eu já não me sentia mais bem Tobi. Eu olhava para mim e falava, eu não me comporto mais como Tobi. Eu não consigo mais viver em Tobi. E quando a gente confessa isso para Deus, o Senhor muda o cenário, muda a tua história. Que nessa noite, você não deixa o adversário da tua alma apontar uma coisa que é um defeito. Porque aqui, o texto diz que ele era valente e corajoso. Uma mãe prostituta. E muitas vezes a gente tem uma facilidade de dar voz a uma coisa. Sendo que Deus já falou tanta coisa sobre nós. Deus já falou tanta coisa ao seu respeito sobre você. Mas quando vem uma coisa negativa, nós temos uma facilidade muito grande de ouvir a negatividade. Por que nós somos assim? Por que algo negativo nos paralisa tanto? Como que aquilo que Deus já falou ao teu respeito? O que Deus já falou ao teu respeito nessa noite? O que o Senhor falou ao teu respeito nessa noite? De repente eu não sei, mas o Senhor falou alguma coisa a seu respeito nessa noite. Então não deixa as vozes te paralisar e você ficar em Tobi. Porque você tem um pai. Esse pai está aqui nessa noite e ele quer falar, ele quer te trazer esse altar nessa noite. Porque ele quer fazer você como Jefté. De humilhado, escorraçado, depois voltou como cabeça. Voltou como cabeça, sentou na mesa. E é assim que Deus faz, irmão. O Senhor, muitas vezes, ele permite isso tudo para mostrar que ele é Deus. Que o domínio, o controle está na mão dele. Talvez a sua situação não está como o de Jefté. Mas o nosso Senhor tem o poder de mudar a tua história nessa noite. Amém? Agradeço a minha oportunidade. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa, né? Algumas atitudes tiveram que ser tomadas. O Ministério de Louvor, segura um pouquinho, por favor. A primeira atitude foi quebrar altares que não glorificavam o nome do Senhor. Você tem que olhar para dentro de si mesmo e rever algumas situações. O que tem roubado o meu foco? O que tem me tirado da presença? O que tem feito com que eu não sirvo como eu servia antes? Porque os inimigos estão sobrepujando sobre a minha cabeça? Porque eles estão prevalecendo sobre a minha casa? Talvez são altares que precisam ser demolidos, que precisam ser quebrados. Segundo ponto da mensagem, reconhecimento. Porque o povo está em perigo, está sendo escravizado pelos seus inimigos, mas eles reconhecem quem pode vir de auxílio em favor de toda aquela cidade de Gileade. E quem era? Jefté. E como foi falado, ele era valente, corajoso, guerreiro, porém filho de uma prostituta. É assim mesmo que acontece na nossa vida. E quem está falando isso são os próprios que moravam na cidade em que ele é nascido e criado. Não era o mundo que estava falando que ele era um filho de uma prostituta, eram seus irmãos. E às vezes, olhando para dentro disso, quantos Jefté, como foi falado pela pastora, estão aqui dentro e que caíram, que pecaram.
Muitas das vezes, poxa, ele tem família, ele é casado, mas porém, ele é isso. Ó, ela é uma bênção, ela tem uma profissão, mas porém, ela é isso. Nós colocamos adjetivos e muitas das vezes as pessoas se sentem envergonhadas porque nós não somos super crente. Eu acredito que um dia você caiu, talvez não caiu no ponto que eu caí, mas você caiu. E nós somos melhor do que ninguém. O que não pode, o que não deve acontecer é ficarmos prostrados diante desta queda. É tempo de quebrar os altares, é tempo de olhar para Deus, porque do alto virá o nosso socorro. E o Senhor levantará alguém, como levantou Jefté, eu creio que Ele levantará alguém para nos socorrer, para nos ajudar, para pegar a nossa guerra e nos ajudar a nos colocar de pé novamente. Para isso nós precisamos, quais altares que precisam ser derrubados? Quais são os pontos que precisa? A gente vai muito bem, Como diz o ditado, a gente nada, estamos morrendo na beira da praia. E Deus não nos trouxe aqui nesta quarta-feira que ameaçou chover, e talvez você indagou, se chover eu não vou, Deus não te trouxe aqui, aleluia, para você perder. Deus te trouxe aqui para algo maravilhoso. Deus te trouxe aqui para renovação de aliança. Deus te trouxe aqui para conserto. Deus te trouxe aqui para manietar os teus inimigos e dizer, não é mais com ele, o negócio agora é comigo, rapaz. Glória a Deus. Só tem esses benefícios quem reconhece, como foi falado, que tem um Pai. Glória a Deus. Nós temos um Pai que nos ama. E Ele está aqui nesta noite, aleluia, e quer que esta aliança que foi quebrada, eu não sei porquê, talvez por alguém que falou algo, talvez por alguém que disse algo que você não gostou, ou alguém que te maltratou dentro da igreja, alguém que falou palavras que não era para ser palavra, é para ser falado, mas às vezes uma falta de sabedoria sem querer foi soltada, e esta palavra entrou no teu coração como uma flecha e te matou espiritualmente, mas você é um Jefté de Deus, Deus tem uma obra sobre a tua vida. E o que precisa é voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído. A igreja pode se colocar de pé, por favor. Já vamos encerrar. Eu quero perguntar nesta noite. Você que está afastado da casa do Senhor, você que é filho, você que está longe, cadê você para Jesus? Pastor, que vão falar? Porque como pastor, sem pastor, eu bebi, pastor. Eu fiz vergonha e agora eu estou com vergonha de voltar para a igreja. Por que vergonha de ir para a igreja? Porque nós somos juízes. Já reparou isso? Nós somos julgadores. Achamos que nós somos super-homens. Que não podemos também cair na mesma cilada que essas pessoas caíram. E a gente aponta, é canudo, é safado, é isso, é aquilo. Mas o Pai chama de filho, rapaz. Glória a Deus. Cadê você para Jesus? Cadê a primeira alma? Cadê o filho? Você precisa renovar a tua aliança com Deus aqui hoje. Permita ser usado por alguém. Fala, eu vou lá contigo, porque dá medo neste momento. Os olhares julgadores, as palavras julgadoras, porque viu você domingo lá no pagode, viu você tomando peru contigo, viu você fazendo isso, viu você subir na São Simão. Pelo amor de Deus, o Pai está te chamando aqui hoje. Aleluia, Jesus. Que
eu sempre falo, que amor é esse? A tua presença. Que amor é esse? É o meu sustento. Que amor é esse? A tua palavra. Que amor é esse? Meu alimento. Glória a Deus. Preciso ouvir. Rejeitado pelos A seus tua irmãos, voz. esquecido pelos seus irmãos, Assim. mas escolhido por Deus. Glória a Deus. Vem, filho amado, vem em meus braços, Oh, descansa. E bem seguro te conduzir oh, aleluia. ao meu altar. E Ali falarei contigo, que amor é esse? com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feições. Oh, aleluia. Tem alguém nesta noite? Glória a Deus. Se não tem, que Deus lhe conceda mais uma oportunidade. Eu sei que tem. Eu creio que você não estaria aqui se você fosse bastardo. Você não estaria aqui se você fosse alguém que foi rejeitado pelo teu pai que está no céu. Como eu falei sábado na praça, você pode ter sido rejeitado pela sua mãe, pelo seu pai biológico, mas pelo teu pai que está no céu, não. Eu tenho uma coisa para te dizer. Ainda que ele tenha que estreitar algumas coisas para você entender a obra dele na tua vida, ele vai estreitar. Ele não vai estreitar porque ele não te ama. É o contrário, ele vai te estreitar porque ele te ama. Sabia disso? Porque tem filho que só desperta para a obra do pai quando as coisas começam a dar errado. E eu vou fazer um negócio aqui, pastor. Eu profetizo algumas coisas dar errado na tua vida, para você entender que o pai tem uma obra para ser concluída. E enquanto você não entender isso como eu não tinha entendido, as coisas não vão melhorar. Sabe por quê? Porque de filho o pai não abre mão. Pastor, o que é isso? Filho, o pai não abre mão. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Lembrando que sábado nós estaremos aqui. Pode se assentar, isso aí, você. A galera hoje chegou do trabalho, né? Rapidamente. Sábado nós temos um culto aqui, gente, poderoso, tá? A gente fala assim, usa a nomenclatura consagração da vitória, mas é um culto de batalha espiritual, um culto de guerra, um culto de oração, um culto em que invocamos o nome do Senhor, né? E é um culto, né, para crente que quer buscar, porque você sair de casa, né, às vezes um friozinho, 9 horas da manhã, 8 e pouca da manhã, para estar aqui 9 horas, é para poucos, né? Então vem para cá em nome de Jesus no sábado. Então domingo nós temos ceia do Senhor, teremos cantata de Páscoa aqui também, né? O culto da família aqui vai ser lindo para a glória de Deus. Segunda-feira que vem, né, minha esposa, nós temos Conectadas na Palavra, vai ser forte. Terça-feira, culto de ensinamento da palavra. Amém, igreja?
culto de ensinamento. E quarta-feira, libertação, quarta profética. E lembrando que a última quarta desse mês de abril é feriado. Nós teremos a quarta Power, tá? Então vai ser um culto a última quarta-feira, tá, gente? Não é essa que virá agora, não. Vai ser um culto que se estenderá um pouco mais, porque na quinta-feira, né, praticamente quase ninguém irá trabalhar. Então nosso culto irá se estender, teremos uma programação um pouco diferenciada, né? Teremos 3 cantores agendados. Vai estar aqui um homem de Deus pregando a poderosa palavra do Senhor. Teremos intercessão, vai ser forte, tá? Desde já toda a igreja já se prepara, barrigão no zero, jejum, oração, né? Para a capetada sair daqui, capotando aqui, e o nome do Senhor ser glorificado. Se é libertação, tem que haver libertação, amém? Não fique envergonhado não se alguém cair, porque a galera às vezes cai aí fica a igreja olhando. Não olha não, igreja, intercede, né? E às vezes a pessoa cai, porque às vezes de maldição na família, entre outras coisas, trabalho que foram feitos, né? Sobre a vida da pessoa, para destruir a casa da pessoa. Pelo amor de Deus, eu acredito nessas coisas, gente. O mal existe, tá? Gente trabalhando contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus filhos, contra a sua empresa, para nada dar certo, né? Tu fez certo, tu investiu certo, né? Aí o negócio está tudo dando errado. Então, a gente está aqui em nome de Jesus, peça cooperação de toda a igreja. Amém? Não estou esquecendo mais de nada não, né? Vamos se colocar sobre nossos pés. Agradecendo a pastora Renata, o Charles, todos os ministros, os pastores que estão presentes. Nosso muito obrigado. Todos que trabalharam nesta quarta-feira. E você que veio do trabalho cansado, né? Também que Deus te abençoe. E você que veio quem veio pela primeira vez aí, faz assim. Quem veio mas quem? Veio pela primeira vez 2, né? 2 pessoas só, 3, que Deus abençoe vocês, tá bom? Leve a vitória, não deixa ninguém roubar o que vocês receberam daqui hoje não, tá? Às vezes o nosso inimigo quer aprontar algumas coisas, quando a gente vai ver, já demos brecha, mas eu creio que Deus guardará aquilo que Ele entregou sob o cuidado de vocês. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te bendizemos, Senhor da glória, por este culto, pelas mulheres que intercederam, ó Pai, pelo mover do Teu Espírito, Senhor. Te agradecemos pela vida, Pai, de vidas que há quanto tempo não dava entrada por estas portas, vida que temos orado para que o Senhor dê força, para que o Senhor anime, Senhor. Muito obrigado, Senhor, estou com o coração alegre, pois o Teu Espírito tem nos alegrado. Deus, sustenta esta casa, sustenta esta igreja, sustenta, Pai querido, as famílias aqui representadas, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada nos nossos corações, nos deu uma semana de paz, de bênção, de vitória, de sabedoria, de discernimento da parte do Teu Espírito, ó Pai, e continue sustentando o Teu povo, no nome de Jesus. Estenda a mão, que o amor do nosso Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do Teu Santo Espírito seja com toda a igreja, que todos digam, sejam abençoados no nome de Jesus. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão.
mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega homens em Deus. O seu braço é capaz.